Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 40, Objeto de Conhecimento, Biotecnologia e DNA, Células-tronco, Transgênicos, Neurotecnologias, Avanços e aplicações da genética molecular, decaimento radioativo e armas nucleares, detalhamento, engenharia genética. Então, vamos começar? Então, estamos aqui num cenário bem interessante, já mostrando para vocês qual vai ser o tema da nossa aula, né? Que está permeando pelo mundo da engenharia genética. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre células-tronco e terapia gênica, né? Uma coisa bem atualizada no ramo da biologia. As células-tronco e a terapia gênica, elas representam duas das fronteiras mais promissoras da medicina moderna. E, diga-se de passagem, o Brasil tem um destaque muito grande dentro das pesquisas nesta área, que combina regeneração tecidual e manipulação genética. Então, essas tecnologias oferecem potencial para tratar doenças degenerativas consideradas incuráveis e revolucionar procedimentos estéticos, isso mesmo, né? Esse conteúdo ele adentra aí num ramo, né, que vem crescendo cada vez mais, né, que é o ramo da estética. Então, a gente também vai falar alguma coisa relacionada sobre isso. Mas, como de praxe, a gente começa com os nossos conceitos, né, fundamentais, para a gente entender um pouquinho a nossa aula, né? Esses fundamentos biológicos vão nos ajudar a compreender alguns termos e melhorar o nosso vocabulário, né, ao longo da aula. Então, eu comecei falando aí sobre células-tronco. E o que são células-tronco? Elas são células indiferenciadas, capazes de autorrenovação e diferenciação em tecidos especializados. Aí eu trago para vocês, né, uma charge, né, de um diálogo entre duas células, né? E as células-tronco invadem espaços, né? A hemácia, que está aí apontada de vermelha, pergunta, você, quem é? E aí a célula-tronco fala, eu sou o que você quiser, né? Eu sou quem você quiser, meu amor. Então, isso aí é uma charge para representar, né, que a célula-tronco ela não tem uma característica definida. Lembrem-se que quando a gente está estudando o processo da reprodução sexuada dos indivíduos, né, levando em consideração aí a espécie humana, a gente aprende que existe a união dos gametas masculino e o gameta feminino, né, e nessa união vai formar a primeira célula de um indivíduo, que é a célula chamada de ovo ou zigoto. Então, você já parou para se perguntar como é que você, ser vivo, né, que é formado por vários tecidos, que é formado por vários órgãos diferentes, né, onde todas as células do seu corpo têm o mesmo material genético, mas elas são diferenciadas? Já parou para se perguntar? Elas não são iguais umas às outras, né? A célula do tecido do coração vai ser diferente da célula do tecido epitelial, que vai ser diferente da célula que vai formar o pulmão. Então, inicialmente, na fase embrionária, nós temos as células que começam a se diferenciar a partir de uma única célula ovo, né, para se formar potencialmente em tudo que nós somos como organismo vivo pronto, né, através de sucessivas divisões mitóticas, né, que vão
tornar possível aí a multiplicação dessas células e, com o passar do tempo, elas vão se diferenciando. Então, quando a gente fala o termo indiferenciado, né, ao falar células-tronco, a gente está falando que é uma célula que potencialmente ela pode se transformar em qualquer outra célula do nosso corpo. Daí a dada importância dentro da ciência ao estudo dessas células para aplicações principalmente dentro da medicina. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas células, apresentando a vocês aí uma tabela, né, que está mostrando os tipos de células-tronco. Nós temos aí, na primeira coluna, os nomes técnicos para as células. A primeira aí é chamada de totipotentes. As totipotentes, elas têm um potencial, né, de formar todos os tecidos mais o embrião. Tá bom, gente? Então, um exemplo delas. O exemplo das totipotentes, temos aí o ovo, né, a célula ovo ou zigoto, né? Mas temos também as pluripotentes, né, que tem potencialmente, né, a possibilidade de diferenciar-se em qualquer célula também, né? E essas aqui, elas são as células-tronco que são encontradas nos embriões, na fase embrionárias, e nós vamos falar ao longo da nossa aula a partir desse termo aqui, né? ESQ-S. Quando eu falar sobre esse termo aqui, é porque são células-tronco embrionárias, tá bom? Temos as multipotentes, né? As multipotentes, elas são limitadas a uma linhagem, né? Elas vão ter uma diferenciação, mas para formar um tipo de tecido especificamente. Por exemplo, as células-troncos que são encontradas aí no interior dos nossos ossos maiores, como o fêmur, né? Formando aí o tecido, formando as células do tecido hematopoiético, né? Que é um tecido que vai formar todas as células presentes no nosso tecido sanguíneo, né? Hemácias, glóbulos brancos e tudo mais. E também temos essas células-tronco aqui, olha, tá? Que potencialmente são chamadas de adultas reprogramadas para pluripotência. Então, essa abreviação ela vem aqui, né, desse termo, né, relacionado ao seu grande potencial de transformação, cujo exemplo aqui é dado para vocês os fibroblastos, né, que são reprogramados, né, fibroblasto, vem da palavra fibra, né, que vai fazer parte de determinados tecidos do nosso corpo. Então, basicamente, as células-tronco ela tem essa caracterização de classificação, né, e elas têm um uso, como eu falei para vocês, potencial. Professora, por que a senhora fala tanto a palavra potencial? Porque toda a técnica de manipulação das células-tronco, elas estão ainda em fase de teste, né? É um ramo muito novo da biologia, promissor, como eu falei para vocês, né, por conta dessa característica de diferenciar-se, de formar-se em qualquer tipo de célula do organismo, né? E por conta disso aí ainda estão em fase de teste, né, a aplicação e o estudo dessas células. Mas temos também um outro ramo da biologia que é chamado de terapia gênica. E aí a gente vai conhecer um pouquinho os conceitos relacionados à terapia gênica a partir do fundamental, né, que é a modificação. O que é terapia gênica? É a modificação genética que é feita para corrigir, substituir ou silenciar genes defeituosos, né? Então, ela vai um pouquinho mais além do que diz respeito a simplesmente manipular células. Você manipula o que está dentro da célula, que é o material genético, né? Que é uma parte, né? Um fragmento da composição de uma célula. Então, já é um outro ramo da biologia que vai também ter, potencialmente, várias aplicações, principalmente dentro da medicina. Mas temos, basicamente, dois tipos de terapia gênica, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, nós temos a terapia gênica in vivo,
que está aí na sua telinha do lado esquerdo da sua tela, e a terapia gênica, que é chamada de ex vivo, que está aqui do lado direito da sua tela. Então, vamos começar aqui pela mais simples, esquematicamente falando. Você tem um material que já foi modificado, né, que já foi processado, aí eu dei alguns exemplos aqui, lipossomos, vetores virais, polímeros, que são moléculas, né, que vão ser fragmentos da composição de um determinado gene, e peptídeos também. Né? Polímeros são moléculas extremamente grandes, né, e peptídeos são um pouquinho menores. Então, dentro da terapia gênica, quando você modifica uma parte desse material genético, né, que já está aqui exemplificado aqui para vocês, ele é injetado diretamente no paciente, tá? Que aqui está sendo exemplificado por esse ser humano. Essa aqui é a técnica in vivo, onde você injeta diretamente no paciente, in vivo. Tá? O ex vivo baseia-se no princípio de você extrair parte do material genético desse indivíduo, nesse caso aqui são células, né, de um determinado tecido, o tecido de interesse para a pesquisa, tá? E as células elas vão ser editadas, adicionando a elas aqueles vetores, né, que já foram modificados, né, vetores ou fragmentos de moléculas. Temos aqui técnicas que vão ser utilizadas para introduzir também, né, a eletroporação é uma técnica que vai ser utilizada para introduzir ou modificar esse material aqui, além dos polímeros e os peptídeos, que a gente viu aí na terapia in vivo. Então, quando a célula desse indivíduo aqui ela for modificada por esse procedimento aqui, né, e unindo ele às células, né, elas vão estar na fase da edição, né, elas vão ser editadas, depois elas vão passar por um processo que é chamado de expansão, né, e depois elas vão ser inseridas no indivíduo através de uma técnica chamada de reinfusão, uma técnica bem parecida com aquela que se usa aí para fazer hemodiálise, né, que você pega o sangue, que passa aí por uma máquina, né, onde ela faz o filtro do sangue e depois volta para o corpo do ser humano. Então, essa técnica de terapia genética ex vivo, ela se baseia mais ou menos nisso, né? Mas grosseiramente fazendo aí a comparação, tá, gente? Se baseia-se no fato de você tirar parte do material do indivíduo, modificar ele fora do corpo do indivíduo, por isso que é ex vivo, e depois injetar nesse indivíduo de novo. Então, eu falei para vocês duas técnicas, assim, exemplifiquei o máximo possível, elas são bem mais complexas, né, dentro do laboratório, nos procedimentos, com todo o cuidado, porque você está manipulando material que depois vai ser introduzido aí no indivíduo, então tem que ter todo o cuidado, né, para não contaminar, para não colocar um material de forma indevidamente que vá causar traumas ou riscos para a saúde desse indivíduo. Mas posso lhes adiantar que boa parte dessas técnicas ainda não chegaram a ser testadas no homem, né? Elas passam pela fase aí de desenvolvimento de muita pesquisa. Às vezes é necessário fazer pesquisa aí com animais, né? Tem terapia, tem animais sendo utilizados aí para esses testes antes de ir para o ser humano, né? Quando é necessário, se faz ainda esse tipo de procedimento. Mas isso aí vai variar muito de acordo com a legislação de cada país, se ele vai poder fazer aí os testes em animais ou não. Mas isso aí já dá um pano para outra discussão, que seria um outro conteúdo bem interessante para a gente falar aí, que é a bioética. Mas, voltando aí para a terapia gênica e também para as células-tronco, nós vamos agora adentrar numa parte que fala sobre técnicas de manipulação. Técnicas de manipulação tanto para as células-tronco quanto para o procedimento da terapia gênica. E vamos começar com as células-tronco. Então,
Nós temos aí o que são as técnicas. As técnicas que estão sendo mostradas para vocês aí, elas são métodos, né, são protocolos que foram bastante discutidos, ensaiados, né, experimentados em laboratório, né? Então, essas técnicas vão fazer a manipulação daquelas células-tronco que nós vimos lá no início da aula, né? A primeira técnica, né, é chamada, que eu apresento aqui como exemplo para vocês, é claro que existem muito mais em fase de pesquisa, mas os exemplos que eu trago são esses. A primeira é a diferenciação dirigida, né, que é o uso de fatores. Né, o que são esses fatores aí? São componentes que podem ser vetores ou nanopartículas, tá? Moleculares, estou falando de moléculas aí. Né? Então, essa técnica faz o uso de fatores, como um fator que vai fazer que tem uma composição do osso e o outro de neurônios, né, para fazer aí a manipulação dessas células-tronco. Temos a reprogramação celular, né, que vai usar fatores desse indivíduo aqui, que é essa pessoa aqui que fez a descoberta, né, que é o Yamanaka, tá? E os fatores eles estão codificados aqui para vocês visualizarem. Né, o OCT4, o SOX2, o KLF4 e o CMYC, tá bom? Então, essa codificação aí são fragmentos, né, que nós estamos chamando aqui na nossa aula de fatores de Yamanaka, tá? A pessoa aí que fez o estudo desses fragmentos. Então, eles reprogramam esses fatores para criar potencialmente uma das células-tronco que nós vimos aí no início da nossa aula. Temos uma outra técnica chamada de CRISPR-Cas9, né, que é uma técnica que faz a edição de genes, né, em células-tronco, e, nesse caso aqui, elas são usadas para corrigir mutações. Essa técnica aqui, ela é a mais usada, ela é a mais pesquisada, né, atualmente. Tá bom? Isso para fazer a manipulação das células-tronco. Certo, gente? Então, essas aí foram as técnicas, né, os exemplos de técnicas que eu mostrei para vocês, né, que são técnicas utilizadas aí para fazer a manipulação das células-tronco. Agora, vamos conhecer as técnicas para terapia gênica. Né? A partir daí, nós temos aí uns conceitos, antes de adentrar aí nessa parte, vocês estão vendo aí vetores, né? E vocês estão vendo ferramentas de edição. Então, os vetores, eles são veículos, né? Eles são meios de transporte, né? Que podem ter uma composição viral ou não. E na terapia gênica, os fatores, eles são componentes como vetores virais ou nanopartículas que levam o material genético para as células, enquanto que as ferramentas, né, as ferramentas de edição, são sistemas como o CRISPR, que a gente viu anteriormente, que vão cortar, colar ou até mesmo modificar diretamente o DNA dentro das células e que vão ser utilizadas para corrigir falhas. Então, nós temos aí vetores de entrega, um deles aqui é o AAV, né? Esse AAV é um vetor viral, ele é seguro, porém não integrador. Nós temos o lentivírus, né, que vai fazer a integração genômica estável, né? Mais uma vez falando, os vetores são como se fosse veículo, meios, né, para se acessar aí essa manipulação de determinados fragmentos, e as ferramentas de edição, né, que são utilizadas aí para cortar, para modificar, como eu falei para vocês, editar, né, são o CRISPR, que ele faz aí o uso de uma técnica que exige uma precisão muito grande, por isso que ele é bastante utilizado. E temos essa outra técnica aqui, né, o TALEN-S, né, ZFNS, que são alternativas mais antigas, né, ainda em uso, mas são técnicas mais antigas utilizadas aí para fazer o uso da manipulação dos
fatores dentro da terapia gênica, né? Mas para que tudo isso, professora? Para que tudo isso? Tanto a célula-tronco como a terapia gênica, elas estão envolvendo aí bastante conhecimento sobre material genético, né? Terapia gênica, material genético e células-tronco. Não esqueçam que todas as células dentro do seu interior têm aí material genético, né, na parte do núcleo, e esse material, quando funciona direitinho, né, manda as coordenadas para o metabolismo para que as células posteriormente se multipliquem e se diferenciem. Então, quando a gente faz o uso aí da manipulação desse material, seja nas células-tronco ou parte do material genético, é necessário fazer bastante estudo. E como eu falei para vocês, até aqui nas técnicas que a gente apresentou, esses estudos estão todos em fase experimental. E por que eles são tão específicos, né, codificados como você viu aí anteriormente? Porque o nosso DNA ele é muito complexo. Cada parte dele, né, cada alelo que vai conter uma informação, um gene, vai ser responsável por uma característica, não só aquela característica fenotípica que a gente consegue visualizar quando você olha um indivíduo, quando você se olha no espelho, mas também essas informações genéticas elas trazem o metabolismo para se formar o sangue, né? Para se fazer um metabolismo, por exemplo, a respiração celular de cada célula do nosso corpo que usa aí as informações do interior do material genético que está contido, inclusive, nas mitocôndrias. Ou seja, tem tanta informação dentro do nosso material genético que é claro que cada técnica dessa ela tem que ser muito específica, muito diferenciada para trabalhar uma determinada parte do nosso corpo, ou do metabolismo, né, que significa que é o funcionamento dessas células. Portanto, elas estão em fase experimental, está acontecendo de forma muito recente dentro do mundo da ciência, mas alguns experimentos já estão bem avançados e estão se mostrando bem promissores, bem positivos, no que diz respeito, por exemplo, na técnicas de regeneração de tecidos, né? Trazendo aí, em alguns exemplos dentro da medicina, movimentos a pessoas que já eram consideradas na medicina paraplégico ou tetraplégico. Então, a terapia gênica ela é uma técnica que está sendo utilizada para pessoas com esse tipo de situação, né, clínica, onde algumas, é claro, conseguem responder a essas técnicas e outras não. Por isso que é fase experimental. A gente não pode tomar isso como se fosse um tratamento unificado, né, um tratamento válido, mas um tratamento experimental. Mas alguns pacientes já estão respondendo a esse tipo de técnica de manipulação de material genético. E o Brasil, como eu falei para vocês, ele tem um destaque muito grande dentro dessa área potencial, né? Você que gosta aí de biologia, não vai faltar aí material para se estudar, porque é uma área muito promissora dentro do mundo da biologia, também da medicina, de qualquer setor que trabalha aí na área da saúde, dentro da pesquisa da saúde, é uma área potencialmente bem favorável, com uma diversidade muito grande de conhecimento que ainda está esperando aí para ser descoberto. Mas quais são essas aplicações, né, além da medicina? A gente vai falar um pouquinho aí sobre as aplicações dentro de doenças degenerativas, por exemplo, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aí doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, né? Essas células-troncos diferenciadas em neurônios para reposição são utilizadas, né, dentro de uma das técnicas para que se possa fazer aí a regeneração do tecido. É usado, além das células-tronco, terapia gênica para silenciar proteínas que são consideradas tóxicas, né? E nós temos aí uma doença, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, onde é utilizada aí a técnica de edição de um determinado gene
com a técnica do CRISPR, né, que a gente apresentou vocês anteriormente. Temos aí a aplicação nas distrofias musculares, né, por exemplo, a distrofia de Duchenne, que está relacionada aí com o cromossomo X, né, o cromossomo sexual, onde essa técnica aí há uma entrega de microdistrofina via um tipo de vírus, né, um fator viral aí, mas não é um fator viral um vetor viral que vai causar doença, né? É um vetor viral que já foi modificado geneticamente justamente para trazer aí, porque ele tem um metabolismo diferenciado, a manipulação daquele material genético onde será aplicado, num determinado tecido. Nós temos aí a aplicação na diabetes tipo 1, onde as células-tronco diferenciadas, né, em células betas pancreáticas, né, vão produzir insulina. Nós temos aí a aplicação em doenças cardiovasculares, onde há o transplante de cardiomiócitos derivados aí de células-tronco, quando o indivíduo ele passa por um quadro clínico de pós-infarto, tá? E essas são as aplicações atualmente, né, dentro da pesquisa da medicina, que são mais promissoras atualmente, né, mais conhecidas. Mas também temos a aplicação de terapia gênica para um outro setor que eu falei para vocês lá no início da aula, que é o setor da estética, isso mesmo, vamos conhecer alguns exemplos, né? Temos terapia gênica utilizada para fazer o rejuvenescimento cutâneo, né? Rejuvenescimento da pele, onde é usado os genes de colágeno e elastina, que já foram modificados via vetores virais, e eles são utilizados para reduzir as rugas, por exemplo. Também é utilizada a técnica CRISPR para silenciar esse gene do envelhecimento, né, que é o P16 e NK4-azinho, né? É a codificação deste gene. Nós temos também a utilização dentro do crescimento capilar, né, a utilização de terapia gênica, que vai ativar aí, o SCUB3, que é uma proteína usada para regenerar os folículos pilosos. Temos também o uso da terapia gênica para a modulação, né, do TGF-beta, né, e do MMP1 para reduzir a fibrose. Eles vão fazer parte de uma composição aí de uma proteína, tá bom? Essa codificação aí que vocês estão vendo. Nós temos também a utilização para o processo de redistribuição de gordura, né, onde vai ser editado aí o FTO, o CP1, né, que é uma parte do gene, para transformar a gordura branca em gordura bege. Como é que é esse processo metabólico? É uma gordura que fica muito mais fácil, né, a bege ela é considerada uma gordura muito mais fácil de ser queimada em processos metabólicos, onde o processo de emagrecimento vai ser mais viável. E também a terapia gênica ela é utilizada para clareamento de pele, né? Onde nós temos aí um RNA diferenciado, que vai ser utilizado contra o gene tirosinase, né, para ativar aí o processo da hiperpigmentação, porque está relacionado aí ao processo metabólico que vai promover o clareamento da pele naquele local. Porém, gente, todas essas técnicas, elas estão ainda em fase experimental também. Elas são todas potenciais, tá, para uso dentro da estética, que vem crescendo aí bastante a pesquisa nessa área. Mas quais são os desafios considerados, né, para esse tipo de técnica, né, para esse tipo de procedimento, e quais são as considerações éticas que devemos levar em conta? O risco, por exemplo, é de causar tumores, né? Causar tumores que podem causar, por exemplo, a produção desenfreada aí de células, né, que podem promover a formação de algo maligno, né, do tipo tumor, né, que vai se transformar em um câncer. E também temos aí respostas imunes a vetores virais também, já que a gente está fazendo... Eles fazem uso da técnica de vírus modificados. Temos
dentro da regulação do que é possível, do que não é possível, apenas poucas terapias foram aprovadas pela Anvisa, né, daqui no nosso país, no Brasil. De tudo isso que a gente mostrou para vocês, nem tudo pode ser feito aqui, são técnicas que estão correndo aí pelo mundo inteiro, né? Vários países têm potencialmente esse tipo de estudo. E, no que diz respeito à ética, existem muitas discussões sobre, por exemplo, o que nós chamamos de design babies, né? E da desigualdade de acesso. Design babies se você começa a modificar geneticamente um gene, né? Melhorar ele, por exemplo, é possível a gente manipular um embrião para que ele venha com características que os pais desejam que ele tenha. Então, existe essa possibilidade. E a discussão é natural fazer isso? É bom fazer isso? Né? Pegar uma criança e vir ela toda editada. E, no que diz respeito aí ao valor, é acessível para qualquer pessoa? Então, fica aí a reflexão. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.